Olá, boa noite, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos vocês homens também que acompanham o nosso programa. Afinal, apesar de ser um programa feminino, nós sempre procuramos trazer conteúdos relevantes para a vida de todas as pessoas, homens, mulheres, jovens e adultos de todas as idades. Por isso, vai lá, compartilhe o link do nosso programa para que mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas através do nosso conteúdo. Eu sou a Mariluze e esse é o Conexão Feminina. Está se tornando cada vez mais comum nos depararmos com pessoas que sofrem de algum transtorno emocional, de algum transtorno mental, inclusive no meio cristão. E pensando nisso, a escritora e também conselheira cristã Paula Coatti, que também é mestre em teologia e doutora em psicologia social, escreveu o livro De Corpo e Alma, um convite ao engajamento contra o adoecimento mental no meio cristão. E para falar sobre esse assunto, nós a recebemos aqui hoje mais uma vez, e eu quero agradecer você, Paula, por mais uma vez aceitar o nosso convite, você que esteve na estreia do nosso programa, né, e hoje está aqui mais uma vez conosco. Muito obrigada, seja bem-vinda. Obrigada, Mariluze, eu que agradeço, é um prazer estar aqui com você, com as irmãs, mais uma vez, podendo compartilhar, né, o nosso desafio de vida cristã. Paula, no livro você foca no adoecimento emocional no meio cristão. O que levou você a escrever este livro abordando esse tema? Olha, Mariluze, exatamente por perceber, né, no cuidado de pessoas, na interação com pessoas, seja no seminário, seja no aconselhamento, o preconceito que existe, né? Então, infelizmente, a gente percebe que, de um modo geral, ainda as pessoas como um todo têm preconceito, mas no meio cristão isso é agravado por distorção religiosa. Né? De que forma? De achar que um cristão, não adoecer emocionalmente é falta de fé, ou é pecado oculto, ou é demônio. Então, por acompanhar o sofrimento de tantas pessoas, que eu entendi que era necessário trazer pelo menos informações elementares, básicas a respeito, para quebrar esse preconceito e poder ajudar mais pessoas, né? Muito bom. O que são, Paula, e quais os principais tipos de transtornos mentais? Bom, o adoecimento emocional, ou como a gente chama tecnicamente, né, transtorno mental, eles são doenças de causas multifatoriais, né, de diversas origens. Então, tem elementos orgânicos, elementos psicológicos, elementos sociais diversos, né? Então, elemento orgânico, por exemplo, alteração do metabolismo, que pode acontecer por vários motivos, pode acontecer por um problema genético, pode acontecer por excesso de estresse, né? Pode acontecer por alguma doença que provocou alguma alteração orgânica, problemas psicológicos, né, origens psicológicas, a forma com que a pessoa foi criada, traumas de vida, dificuldade de interagir na relação eu-outro, né, por temperamento, ou seja, vários tipos de questões psicológicas e sociais, né? Muitas vezes as pessoas crescem num meio social, numa sociedade em que há uma opressão maior ou uma normatividade, algum tipo de padrão estabelecido socialmente que oprime pessoas que, por exemplo, o que acontece com as mulheres no Oriente Médio, né?
Então, o transtorno mental, ele é um conjunto de questões que acontecem e que acabam se levando a um desequilíbrio do funcionamento da mente humana, né? Então, existe uma necessidade com isso de tratar a parte orgânica que processa a mente, o órgão do cérebro, de tratar a parte não orgânica da mente, pensamentos, forma de lidar com a vida, memória, né? Enfim, a parte da mente que a gente não toca, então precisa também tratar isso, e, sem dúvida, também a questão social, de se reavaliar as práticas de vida em sociedade e ir se conscientizando e banindo de determinadas formas de lidar com as pessoas que provocam esse abalo, né? Então, o que é preciso entender é que, como as origens são multifatoriais, há necessidade de tratar em todos esses campos também. Então, há necessidade de medicação, há necessidade terapêutica, de aprender a lidar com a forma de pensar e interagir com a vida, e há necessidade de conscientização social. Com relação aos tipos, né, de transtornos mentais, são inúmeros. Não daria para citar todos aqui, mas hoje os mais comuns, e que por isso também foram selecionados para entrar no livro, são os transtornos psicóticos, né, a família da esquizofrenia, aqueles transtornos cuja característica principal são os surtos psicóticos, a perda de contato com a realidade, né? Também os transtornos ansiosos, os transtornos depressivos, os transtornos bipolares e algumas outras adoecimentos emocionais, transtornos como o burnout, e também transtorno de personalidade borderline, que causa sofrimento psíquico. Então, são alguns dos transtornos que nós escolhemos para abordar no livro, porque são os mais comuns hoje em dia, né, os que estão se manifestando, aparecendo mais comumente, e que são aqueles que a gente tem que ter, no mínimo, um conhecimento para quebrar esse preconceito todo e cuidar. Bem, como esses transtornos são de origens multifatoriais, como você falou, que podem ser de origem orgânica, psicológica, social, é possível prevenir os transtornos mentais? Bom, prevenção. Prevenção é possível, sim, né? Agora, o que nós precisamos entender? Que isso que nós chamamos de doenças emocionais, essa gama de transtornos mentais, eles têm, como eu já falei, né, causas multifatoriais, mas eles são um espectro muito variado. Então, por exemplo, tem alguns transtornos mentais que vão ter uma base orgânica maior do que outros, inclusive até genética, né? Por exemplo, os transtornos bipolares chegam a ter mais de 60% de causa genética, né? Ou seja, mesmo a parte de criação, de hábito de vida, de história de vida, vai agregar mais ou menos, facilitar mais ou menos o tratamento, mas há uma predominância de elemento genético, ou seja, por mais que a pessoa cuide da saúde, previna, e nós vamos falar como isso é possível, ela tem um peso genético que vai aflorar cedo ou tarde. Um outro exemplo, algumas depressões, né? Quando a gente fala depressão, é um termo muito amplo, né? Existe depressão que vem de fruto de uma perda, de um luto, né? Uma perda de um ente querido, uma perda de uma carreira, de um emprego, num momento difícil, uma ruptura de um relacionamento. Então, é um tipo de depressão que tem um peso com relação à origem psicológica maior, né, do que tanto origem biológica. Então, a pessoa vai precisar tratar, é possível tratar, e ela tende a vencer aquilo e superar totalmente, sanar aquela depressão.
Agora, existe, por exemplo, um transtorno depressivo crônico, a distimia, que é predominantemente de causa genética, né, em que é possível tratar também, é possível cuidar, mas a pessoa não vai ser curada daquilo, pelo menos não até o momento, com os recursos científicos que existem, né? Então, é algo que a pessoa vai precisar ser medicada, vai precisar fazer terapia, aprender a lidar com aquilo, vai ser gerada uma qualidade de vida, sem dúvida, mas que não vai ter uma cura efetiva. Como se fosse, eu gosto sempre de comparar com a diabetes, né? A pessoa vai tomar remedinho, vai cuidar, vai manter uma qualidade de vida, mas vai precisar daquele medicamento a vida toda. Então, por isso que é muito delicado quando a gente fala de transtornos mentais e precisa tomar muito cuidado de não generalizar, né? Depressão. Há vários tipos de depressão, graus, né? Leve, moderado, grave. Há especificações, depressão que vem com ansiedade, depressão que pode ser um episódio depressivo e que vai se desenvolver em transtorno bipolar. Então, há uma variedade muito grande. Agora, prevenção. Vamos falar de prevenção, né? Todos nós, independente de genética e de eventos de vida, podemos diminuir ao máximo ou mesmo evitar a chance de ter um adoecimento emocional, um transtorno mental, se cuidarmos bem da nossa saúde integral, né? Nós somos uma unidade, não se separa corpo de mente, né? Nós somos uma unidade, então é importante alimentar-se adequadamente, fazer atividade física, um exercício, né? Ter uma prática de exercícios, dormir em média 7 horas. Isso tudo vai ajudar a parte orgânica a se manter saudável, o metabolismo a se manter equilibrado. Agora, falando da parte psicológica, precisamos ter lazer, precisamos desenvolver amizades, né? Equilibrar as áreas da nossa vida. A nossa razão de ser não é só ter trabalho o tempo todo, trabalho, profissão, trabalho na igreja. Então, equilíbrio de vida, sabedoria. Então, isso vai ajudar a equilibrar as emoções. Então, como nós somos um conjunto psicofísico, é fundamental fazer coisas que mantenham a parte biológica saudável e equilibrada, mas também fazer coisas que mantenham a parte psicológica saudável e equilibrada, porque se a parte orgânica não é bem tratada, ela afeta a psicológica, se a psicológica não é bem tratada, afeta a orgânica, porque há uma integração profunda. E, além disso, sem dúvida, precisamos falar do trato espiritual, né? Então, para nós cristãos que conhecemos a Deus, que somos orientados a desenvolver um relacionamento com Ele, a ter um tempo de reclusão para abrir o coração para Deus, para buscar a autopercepção junto a Deus, o que nós estamos fazendo, como nós estamos lidando com a vida, que emoções estão dentro de nós. A parte espiritual é fundamental para ajudar a equilibrar essa saúde integral. Nós temos esses recursos, o conforto da leitura bíblica, que é muito mais do que ler um livro comum. A Bíblia não é um livro comum. A gente sente o Espírito Santo acalmando, aquietando, você vai lendo, você vai se acalmando. A intimidade com Deus, na oração individual junto a Deus, a oração junto com irmãos. Muitas vezes nós estamos abalados ou com algum mal-estar emocional, é muito importante poder contar com os irmãos orando conosco, nos ajudando a ter ânimo, a caminhar, né? Então, tudo isso previne, ajuda a se buscar o equilíbrio ao máximo possível, mas, como eu falei, né, algumas pessoas vão ter uma genética que vai ter um peso maior aí, e que pode vir a fazer eclodir um transtorno mental. Então, é importante as pessoas ficarem atentas também, né? Se elas estão se sentindo desanimadas,
se elas estão sem vontade de fazer as coisas ou estão muito nervosas, muito irritadas, perceberem, opa, isso é só um dia que está acontecendo, 2, quanto tempo eu venho me manifestando assim, me percebendo assim, ou as pessoas no entorno, a família, né, percebendo alguma alteração no ente querido. Então, passou de uma semana, já fique atento. Uma tristeza prolongada, uma irritabilidade prolongada, um desânimo prolongado já é um sinal de alerta para irmos a um médico ver o que está acontecendo, né? Como eu falei, os transtornos mentais, eles têm causas multifatoriais, né? Biopsicossociais, então é importante procurar médico para regular o metabolismo e no caso, né, ajudar a equilibrar a química do cérebro novamente, porque é ela que controla todo o restante, então é fundamental ir num clínico geral primeiro, para ver se é algum outro tipo de problema, e, no caso, o clínico pode perceber que há necessidade de encaminhar para um psiquiatra, ou a pessoa pode ir direto ao psiquiatra, né? Então, ele vai medicar, ele é um médico, ele vai tratar de organizar a parte biológica da mente, e aí é importante também encaminhar para um psicólogo, porque aí o terapeuta ele vai tratar a parte não orgânica da mente, ou seja, a forma de lidarmos com as nossas emoções, com os eventos de vida. Então, a prevenção é fundamental no cuidado nosso da saúde diária, né, no bem-estar e no equilíbrio das áreas da vida, tendo sabedoria, mas também, uma vez que detecta que há algo errado, ir para o médico, recorrer à ajuda, e uma vez detectado que existe realmente um adoecimento emocional, um transtorno mental, também encaminhar, né, além da medicação, para a terapia, para cuidar disso. E é lógico que o aconselhamento pastoral, espiritual, vai nos ajudar do ponto de vista da fé, a também buscar confiança em Deus, clamar pela soberania dele, né? Tudo isso é importante. Bem, Paula, no último capítulo do seu livro, você aborda o que eu posso fazer e o que a igreja pode fazer. Nós já falamos aqui o que nós podemos fazer ao identificar algo errado. Agora, eu gostaria que você falasse para nós o que a igreja pode fazer para ajudar. Bom, eu entendo que as igrejas têm muito o que fazer, né? No mínimo, começando a quebrar os preconceitos. Há muito preconceito, né? Isso foi o maior motivador da escrita do livro, de receber pessoas no aconselhamento sofrendo de transtornos mentais e que, por algum motivo, não foi identificado, ou até a pessoa percebeu que tinha algo errado, mas ela tem bloqueio para pedir ajuda, para ir num psiquiatra, para pedir ajuda a um psicólogo, porque dentro das igrejas ainda existe muito essa ideia de que depressão ou qualquer outro tipo de transtorno mental é falta de fé, ou é pecado oculto, ou é presença demoníaca, e não é assim, né? Não estou com isso pondo de lado a influência espiritual de demônios, porque eles tiram proveito da condição humana, né? Mas a origem dos transtornos mentais é, como eu falei, orgânica, psicológica, social, de vários fatores do ponto de vista da vida humana, né? Essa ideia, essa dificuldade de procurar um psiquiatra, essa dificuldade de procurar um psicólogo, eu ouço muito assim, não, isso é para louco, ou, eu não sou possesso, né, isso é para gente que, né, precisa de alguma coisa assim. Eu percebo que há muita dificuldade, isso vem de heranças históricas, né, da própria limitação do desenvolvimento das ciências. Hoje as ciências estão desenvolvidas, identificam que há realmente causas também orgânicas, por isso
a própria farmacologia se desenvolveu, né? Então, nós precisamos quebrar isso de uma vez por todas. No mundo antigo havia esse olhar, porque a doença, o adoecimento da mente era algo assustador. Então, se acreditava sempre que era castigo de Deus, ou era demônio, né, ou era o resultado do pecado, de vidas erradas. Isso não só na cultura hebraica, no meio do povo de Deus, mas em todas as culturas do mundo antigo. E na Idade Média isso piorou, né? Mas temos que pôr um basta nisso. Conforme as ciências foram se desenvolvendo, o próprio preconceito junto à área de psiquiatria tem sido quebrado, né? Psiquiatria surgiu do estudo por parte da medicina de casos extremos de esquizofrenia, que não se tinha noção de como lidar, a partir do momento que foi se descobrindo medicamentos, foi sanando, foi controlando. Então, precisamos pôr abaixo essa ideia de que psiquiatra é médico de louco, a própria medicina não trabalha mais com essa ideia de loucura, não existe isso como comumente a gente pensa, né? São adoecimentos que já estão sendo identificados ou que se percebeu que precisa estudar mais para identificar, mas todos eles oferecem, né? Tem a possibilidade de serem tratados. Então, nós temos que parar com isso. A igreja tem o papel fundamental de quebrar o preconceito, até porque, do ponto de vista da nossa fé, preconceito, qualquer tipo de preconceito é incompatível com o cristianismo, com o que Jesus nos ensinou. O amor é fundamento da nossa fé, não o preconceito, né? Então, precisamos entender que não tem nada a ver com falta de fé. Você pode ter uma pessoa muito bem convertida, crente em Cristo Jesus, e, de repente, por N motivos, ela pode ser acometida de uma depressão e ela não vai conseguir reagir, né? Porque tem a alteração do metabolismo do cérebro, que altera o estado de ânimo. Então, isso é muito importante a gente entender. Por quê? Porque se a pessoa não for medicada e cuidada, por isso que é importante a igreja difundir informações, ela pode chegar ao extremo de um suicídio, como a gente tem visto. Pastores, membros de igreja se suicidando, né? Então, hoje sabe-se que o suicida ele está num estado mental em que ele não é exatamente dono da mente dele, né? Ele está com o poder de decisão e discernimento abalados, né? Então, isso pode acontecer por um extremo de alteração química do cérebro. Então, nós temos que quebrar esse preconceito, não só difundindo informações, mas prestando atenção às pessoas à nossa volta, porque muitas vezes a pessoa começa a sofrer alguma alteração e ela não percebe, muitas vezes ela não vai ter condição de perceber que está acontecendo algo com ela, e aí que é importante a gente acionar um membro da família, levar esclarecimento, chegar na pessoa e falar, eu estou notando que você não está bem, vamos no médico. Então, além de difundir informações, nós, como igreja, podemos ajudar pessoas que também já estão com algum quadro instalado, né? Oferecendo de ir junto no médico, vamos fazer uma atividade física juntos. Então, campanhas de divulgação de informação interna dentro da igreja, ou no entorno local da igreja, no bairro em que a igreja está, fazer um dia da saúde mental, né? Convidar psicólogos cristãos, médicos cristãos, ou não cristãos, mas que tenham o coração aberto a poder dar uma palestra, conscientizar pessoas. Isso pode, inclusive, ser uma ferramenta maravilhosa de evangelismo, né? Quantas pessoas não chegam pela dor até Cristo, né? Então, por que não levar o amor através das informações, da acolhida? Então, um dia da saúde mental, com profissionais de saúde ali ministrando palestras de como cuidar melhor da saúde, explicando o que são os diferentes quadros, né, os principais, por exemplo, os transtornos de ansiedade, de depressão, os transtornos depressivos, né, alguns transtornos de personalidade, colocar ali grupos de conselheiros
psicólogos cristãos, conselheiros cristãos devidamente capacitados para acolher as pessoas, orientá-las, de repente perceber se há necessidade de encaminhamento para um médico já diante de um quadro mental. Então, a igreja pode fazer muito, e fundamentada na palavra, né? Porque Deus fala que o descanso é mandamento, né? Ele sabe como a gente funciona. Nós precisamos descansar, recuperar nossas forças físicas, psíquicas, todo o nosso ser, né? Equilíbrio, sabedoria de vida, levar uma vida equilibrada, não se deixar guiar pelo padrão do mundo, também é a orientação do Evangelho. Então, é algo totalmente ligado ao que o Evangelho nos oferece, não é coisa puramente de médico e psicólogo, mas é um assunto que diz respeito à saúde pública, e tudo que diz respeito à humanidade está intimamente ligado ao Evangelho. Então, a igreja pode e deve fazer muito. Cada um de nós, como igreja individual, a começar cuidando de si mesmo, mas também como corpo de Cristo, cuidando uns dos outros e procurando levar orientação, luz, ser sal na terra, né? Luz no mundo, também através do esclarecimento e da acolhida de pessoas que já estão com esse quadro, ou de famílias que têm pessoas com transtorno mental e não sabem como lidar, e têm vergonha, e têm limites dentro e fora da igreja, né? Famílias não cristãs também, por que não ajudá-las a acolhê-las? É um grande caminho para elas se tornarem cristãs. Bom, Paula, chegamos ao final do nosso programa. Eu quero mais uma vez te agradecer. Muito obrigada mesmo por essa conversa que nós tivemos aqui, esse assunto tão importante. Te agradeço por você dispor aí do seu tempo e compartilhar com a gente aí um pouquinho do teu conhecimento, que eu tenho certeza que vai abençoar muitas vidas, muitas pessoas que estão nos assistindo. Muito obrigada, que Deus te abençoe, abençoe a sua vida, abençoe o seu ministério. Amém. Eu que agradeço, Mariluz, pela oportunidade aí de compartilhar, e peço de coração, né, que as irmãs na fé se engajem nessa luta. Há muito sofrimento dentro e fora da igreja em função dos transtornos mentais, e nós podemos fazer muita coisa, né? Obrigada pela oportunidade de falar sobre isso. Assim como nós podemos adoecer fisicamente, também podemos adoecer mentalmente, emocionalmente. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Então, se você está se sentindo triste, angustiado, se algo está te afligindo, busque ajuda. Busque ajuda primeiramente do Senhor Jesus, que não só pode aliviar a sua dor, aliviar aquilo que você está sentindo, que está te incomodando, como também pode te dar direção. Peça a Ele direção para que você procure ajuda com profissionais competentes, com pessoas sérias, que certamente serão usadas por Deus para te ajudar. E nós, como cristãos, também que nós possamos prestar mais atenção no outro, perceber o outro, perceber a dor do outro e nos dispormos a ajudar. Eu gostaria de deixar aqui um trecho, uma frase escrita pela Paula aqui no livro. Cada um de nós pode e deve cumprir ao máximo o exercício da misericórdia e da compaixão na manifestação de sua vida cristã, para com o próximo e para consigo mesmo. Que Deus te abençoe. E chegamos ao final de mais um programa. Quero mais uma vez agradecer a sua audiência, agradecer por estar conosco. Quero também te lembrar, aproveitar de falar para você adquirir o livro, né, de Corpo e Alma, da Editora Promessa. Acesse lá o site da editora, aproveite lá os combos também, há combos com o livro, com o Clarim, enfim. Procure lá que sempre tem uma promoção interessante para você, e os produtos da Editora Promessa são muito bons. Vale a pena adquirir, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, e até semana que vem.